Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972, Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 40, narração, Margarete Vital. Ereção e consagração do tabernáculo. Depois falou o Senhor a Moisés e lhe disse: Levantarás o tabernáculo do testemunho no primeiro dia do primeiro mês. Porás nele a arca e suspenderás por diante o véu. Trarás a mesa e porás sobre ela o que eu te mandei segundo a ordem que te foi prescrita. Porás o candeeiro com as lâmpadas e o altar de ouro sobre que se queima o incenso diante da arca do testemunho. Porás o véu à entrada do tabernáculo e diante dele o altar dos holocaustos. A bacia que tu encherás d'água, pô-la-ás entre o altar e o tabernáculo, cercarás de cortinas o átrio e a sua entrada. E tomando o azeite das unções, ungirás com ele o tabernáculo com seus vasos, para eles ficarem santificados, o altar dos holocaustos e todos os seus vasos, a bacia com a sua base. Todas estas peças sagrarás tu com o óleo destinado para as unções, para todas elas serem santas e sagradas. Chamarás a Arão e seus filhos à entrada do tabernáculo do testemunho, e depois de lavados na água, os vestirás das santas vestimentas, para que eles me sirvam, e para que a sua unção se continue para sempre nos sacerdotes que lhe sucederem. E Moisés fez tudo o que o Senhor lhe tinha mandado. Portanto, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, foi colocado o tabernáculo. Moisés, tendo-o erecto, pôs as tábuas com as bases e os barrotes de pau e assentou as colunas. Estendeu o teto sobre o tabernáculo e pôs-lhe por cima a cobertura, como o Senhor tinha mandado. Pôs o testemunho na arca, fez passar os varais pelas argolas e pôs o oráculo por cima da arca. E tendo levado a arca para o tabernáculo, pendurou diante dela o véu, em cumprimento do que o Senhor tinha ordenado. Pôs a mesa no tabernáculo do testemunho, ao lado setentrional, fora do véu, e arranjou diante do Senhor os pães da proposição, como o Senhor lhe tinha mandado. Pôs o candeeiro no tabernáculo do testemunho, ao lado que olha para o meio-dia, defronte da mesa, e dispôs as lâmpadas pela sua ordem, conforme o mandamento do Senhor. Pôs o altar de ouro debaixo da tenda do testemunho, diante do véu, e queimou em cima o incenso, composto de aromas, como o Senhor lhe tinha ordenado. Pôs também o véu à entrada do tabernáculo do testemunho e o altar do holocausto no vestíbulo do testemunho, sobre o qual ofereceu ele o holocausto e sacrifícios, como o Senhor tinha mandado. Pôs outro sim a bacia entre o tabernáculo do testemunho e o altar, e a encheu d'água. E nela lavaram Moisés, Arão e seus filhos as suas mãos e os seus pés, antes de entrarem no tabernáculo do concerto e chegarem ao altar, como o Senhor tinha ordenado. Erigiu também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pôs o véu à sua entrada. Manifestação da presença do Senhor. Depois de todas estas coisas acabadas, uma nuvem cobriu o tabernáculo do testemunho, e ele foi cheio da glória do Senhor. E Moisés não podia entrar no tabernáculo do concerto, porque a nuvem cobria tudo, e a majestade do Senhor resplandecia de todas as partes, estando tudo coberto desta nuvem. Quando a nuvem se retirava do tabernáculo, partiam os filhos de Israel, divididos pelas suas turmas. Se ela parava em cima, ficavam eles no mesmo lugar, porque de dia repousava a nuvem do Senhor sobre o tabernáculo, e de noite aparecia sobre ele uma chama, que todos os filhos de Israel viam de qualquer lugar onde estivessem alojados. Notas explicativas, capítulo 40, versículo 2. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano da saída do Egito, versículo 15, isto é, 9 meses após a chegada ao Sinai, versículos 19
1. Versículo 18. O testemunho, isto é, as duas tábuas da lei. Versículo 32. Uma nuvem cobriu, como sinal sensível de que Deus tomava posses do tabernáculo. Glória do Senhor. A expressão com que a Bíblia indica qualquer manifestação externa da majestade divina e seus atributos. Que aqui nós encerramos então a leitura do livro Êxodo, que é o segundo livro do Pentateuco. Lembra, curte, comente, compartilha com todas as pessoas que com certeza vão gostar demais de conhecer e acompanhar a leitura da palavra de nosso Senhor. Nos encontramos no próximo vídeo, quando vamos iniciar a leitura do livro Levítico. Muito obrigada e até lá!